começando mais uma palestrinha. Hoje nós vamos falar sobre os seres encantados. Um mistério aí, cheio de mistérios, que a gente às vezes fala e fica imaginando, né? É bem do mundo da imaginação mesmo, né? Os encantados nascem aí, na nossa imaginação. Então, não existe mundo espiritual sem a gente estar com a nossa imaginação bem conduzida para que a gente possa sentir. Então, gente, quem são esses encantados? Da onde vem essa palavra? Quando a gente vai mais nas raízes de Umbanda e de religiões com essa matriz, tem uma outra coisa que é a encantaria, né? Que é uma vertente religiosa que não é sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então, não vamos confundir o tema os seres encantados com encantaria, que é uma outra religião, tá? Hoje a gente vai falar de seres encantados. Quando a gente fala de seres encantados, antes da gente pensar em religião, a gente vai pensar em lendas, em cultura, em bases, né? Sempre, 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 em qualquer lugar desse mundo, existem as lendas, existem as coisas que a gente não consegue explicar direito, e sempre em cima dessas histórias se criam grandes histórias. E aí entra desde Saci, mula sem cabeça, que mais? A mulher de branco, se a gente pegar aí, né, só esses seres que norteiam a nossa cultura. Da onde vem, né, Neguinho do Pastoreio, da onde vem todo esse folclore? Quem são esses encantados, que a gente chama de encantados, que a gente já começa a ver que eles não rodeiam, assim, a coisa da religião, eles rodeiam o mundo mesmo, que ele vem de algo inexplicável, que a gente consegue perceber, mas que a gente não consegue descrever. Então, tudo que tem na natureza, existe uma forma energética, existe um pedaço de inteligência. O nosso planeta, se a gente olhar o nosso cérebro, ele é um emaranhado de terminações nervosas, de neurônios que formam essa inteligência. No nosso planeta é igual. As raízes, né, os micro-organismos, eles vão todos se conectando embaixo da Terra, fazendo essa teia. E todos os seres que vivem em cima da Terra têm um pedacinho dessa inteligência. Cada uma funciona conduzindo um pouquinho dessa inteligência. Então, essa inteligência de cada serzinho da natureza, essa forma, pensamento, são esses encantados, que trazem uma força de expressão, que trazem uma função ligada à magia natural da vida. Esses são os encantados naturais. A gente ainda tem os encantados feitos na magia, que são os seres que são criados dentro, por exemplo, das religiões como o candomblé, como outras religiões que usam da magia, né, com outros seres, com animais, com rituais super longos, e faz nascer um encantado, fusiona diversas formas de vida e nasce ali um encantado. Por isso que eu sempre falo para vocês, muito cuidado com magia, que essa magia pode ter um encantado por trás dela, que pode ter sido formado por uma série de coisas. Para um encantado ser materializado na magia, ele precisa do elemento sangue, e ele precisa ser nutrido com o que for lá que foi constituído. Então, isso é uma outra coisa, também não é desse tipo de espírito que a gente vai estar tratando aqui, porém eles existem sim, e são inclusive bastante perigosos, porque como qualquer ser, quando eles não estão nutridos de forma correta, eles não conseguem se entender direito, e eles seguem comandos. Então, todo encantado segue comando da natureza, comando do seu lugar, e são seres muito sensíveis. Essas histórias que eu vou contar hoje, assim, tem que estar com a cabeça bem aberta para ouvir, senão tu já pula, apaga isso daí, tá? Porque não vai ser para você, né? Entender o mundo dos encantados, a gente tem que abrir a cabeça, porque a gente precisa se nortear de alguma forma para que a gente possa entender essa inteligência. Vamos falar de fadas, né? Meu pai de santo sempre dizia, né? Vamos falar sobre o reino da floresta, vamos falar sobre essas coisas, já que tá só nós dois, como se fosse uma vergonha, né? Nós, assim, que trabalhamos com a espiritualidade, falar dessas energias, né, que sempre estiveram presentes no terreiro,
Em todos os terreiros, todo mundo considera, mas ninguém nem cultua e nem comenta. Por que será? Será que é vergonha de ter que imaginar? Será que é vergonha de não ter um estereótipo traçado e aí não ter aquela mente? Eu acho que é não confiar 100% na natureza. Gente, as fadas, elas são elementais feitos de luz, que carregam uma energia. A gente brinca que as fadas elas só cabem um sentimentinho dentro de cada fada. Elas são responsáveis pelo trânsito das emoções, do temperamento daquele lugar. Por isso que elas são pequenininhas, e para cada fadinha tem um sentimento. Por isso que elas são um pouco radicais. Elas agem em conjunto. Tá? Então, essas fadas, elas são encantadas das flores, que carregam essa energia, por exemplo, dos florais. Né? Será que o Dr. Bar, quando estava lá naquela floresta, será que ele entendeu a energia dos florais através da química, ou será que ele estava passeando naquele jardim e sentiu no rosto dele o pó das fadas? Né? Então, o que eu brinco sempre que é o pó de fadas é essa energia que a gente permite se aproximar quando a gente tem essas flores, quando a gente conversa com elas, e essas fadas são essa sutileza, dessa inteligência, que cada vez que você cuida dela, que você conversa com ela, que você dá atenção a ela, ela também dá atenção a você. Então, é por isso que a gente brinca que para cada vez que você diz que não existe fada, uma fada morre, como dizia o Peter Pan. Né? Por quê? Porque se você não acredita nela, ela também não acredita em você. E assim o mundo dos encantados foi se separando do nosso mundo, né? Porque a gente, quando entrou no tempo do catolicismo mais vigoroso, essas lendas todas, elas foram ficando muito no canto das lendas. Então, todas essas manifestações foram sendo descreduladas e quem tinha essas sensibilidades foi as recolhendo. Então, gente, só as fadinhas ali você já entende que tem essa sublimidade das emoções. E para cada elemento da natureza, para cada árvore, para cada planta, a gente tem um encantado deles. Tá? Então, vamos lá no pé de arruda. Como seria o encantado da Dona Arruda? Né? Como que representação que ele tem? Quando eu andava pela floresta com a Iorité, que é uma indígena guarani, ela falava para mim, você tem que conversar com a natureza. E eu olhava para as plantas e falava, como assim? Mas não é para as plantas, é para o que está acontecendo entre elas. E aí a gente percebe que aquela árvore bem grandona produz uma coisinha que alimenta aquele bichinho que está lá embaixo, que a outra plantinha come, e opa, aquela ali, aquele bichinho não vai ali. O que será que tem ali? Né? E assim, cada uma dessas energias, e é assim que a gente percebe a energia da natureza. Então, como nós hoje, a gente já tem, a gente transformou essa magia em ciência, né? Mas essa percepção da natureza, de observar a natureza, esses seres que movimentam essa energia, a gente chama de encantados, pessoal, tá? Que é essa magia de a gente conseguir perceber, como, por exemplo, também os animais de poder. Os animais de poder também são encantados. São os espíritos desses guardiões, desses bichinhos que quando vão para Ruanda tomam outra forma. Eu sempre tenho para mim que as grandes fênix que a gente vê, nada mais são do que galinha preta de macumba, né? Que essas grandes tigres, as panteras, né? Nada mais são do que os nossos gatos pretos, que quando se passam para outro plano viram, né? Essas feras. Então, o que acontece? Quando nós cultuamos um bichinho, quando nós temos os nossos pets, quando eles desencarnam, eles também ficam encantados, a gente percebe a presença desses bichinhos na nossa vida, né? Então, um bichinho, para ele virar um encantado, uma energia, para ser um encantado, você tem que estar encantado. É uma questão de encanto para encanto, tá? Então, essa energia é uma coisa que mantém a nossa pureza, e mantém a nossa integridade, a nossa inteligência orgânica ativa. E quando a gente desconsiderou o lúdico como também uma forma de inteligência, tiramos a arte de cena, a gente vai deixando de perceber. Tanto que a gente percebe o quanto que a gente se trabalha quando a gente usa cores, quando a gente pinta uma mandala, quando a gente canta uma música, as frequências. Tudo isso são energias que vão alterando e encantando. Você pode viver num lugar que não tem energia nenhuma e você pode viver num lugar encantado.
O que encanta um lugar? Né? Por que as pessoas às vezes entram na minha casa, né? Nossa, que casa de bruxa, que casa mágica. Não tem diferença nenhuma da casa de outra pessoa. Mas eu cultuo a minha casa, cada pedacinho dela. Né? É uma questão energética. Minha casa, onde eu moro, seja onde for, é sempre encantada. Não importa se eu moro de aluguel, se a casa é minha, se a casa não é. Para mim, casa é casa. Lar é lar, e aonde eu vou, a minha natureza vai se formando ao meu redor e devagarzinho vão se criando essas relações. E a gente vai entrando nessa trama, que é a trama do lugar onde a gente vive. E esses encantados que antes, quando a gente não tinha GPS, né, eram essas energias que nos conduziam. Que mais que a gente tem de seres encantados? Né? A gente tem aí, se a gente pensar na natureza, a gente tem as sílfides, que são os elementais do ar, que movem e reorganizam essas energias, que são os seres alados. Tá? A gente vai ter aí os gnominhos, que são portadores dos troncos da terra, né? Eles são guardiões da própria terra, que cuidam aí do ronco da terra e gostam eles equilibram o alimento da própria terra, né? A quantidade que a gente deve ou não pegar de alimento, por isso que a gente sempre deixava uma maçã pro duendinho e a gente sempre o alimenta. Por quê? Porque é ele que diz quanto que aquela árvore pode comer daquela terra. Ele é o grande guardião da riqueza dos minerais e da riqueza do interior da terra. Né? Por isso que eles andam meio bravos com a gente, desde que a gente resolveu puxar o petróleo para cima da terra. Né? A gente deu um grande trabalho para os nossos gnominhos, para eles poderem organizar e dividir essa inteligência entre as plantinhas de cada lugar. Então, todas essas coisas que parecem tão bobas são coisas extremamente importantes. E quando a gente resolveu, então, jogar cocô na água, né? A nossa rede de esgoto, o que a gente fez com as ondinas? Né? Que são encantados da água, que são os encantados que conduziam essa inteligência também da onde que se podia povoar ou não, essas águas que fazem essas trocas, que vão trabalhar a nossa ancestralidade, que vão trabalhar o nosso lugar no mundo, dividir corretamente os povos, né? Que é esse movimento pelas águas doces, que eram responsáveis pelas ondinas. Então, quando a gente começa a poluir os rios, a gente começa a quebrar o contrato com essas ondinas que levavam essas energias até o mar para que se transformassem, né, e fizessem essa troca energética e nos mantivessem em equilíbrio, tanto emocional quanto psicológico, até se encontrarem com as sereias de Iemanjá, né, que daí, através do seu canto, por que o seu canto? O que mais se reverbera mais longe dentro da água, né? Então, essas ondas dispersavam essas energias acumuladas vindas dos rios. Esse encontro entre ondinas e sereias. Então, todas essas coisas que parecem lendas tão distantes, é uma forma da gente compreender que a natureza toda ela se comunica, como as salamandras, das chamas, do fogo, né, que temperam a nossa atmosfera com a quantidade correta de calor, como no nosso fogo interno. Então, essas energias todas, elas têm uma inteligência orgânica e natural, dentro do processo dessa mãe terra que a gente chama de Gaia ou Batalá e pode ser interpretada de muitas formas. As crianças, às vezes, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e tinha uma árvore muito linda que tem aqui no sul, que parece uma fadinha, e quando a florzinha cai, ela desce girando assim, né? E eu sempre brincava com eles que quem conseguisse ver ela girando, caindo até o chão, tinha sorte naquele dia, né? E eu tinha uma babá que me ajudava naquela época evangélica, e a hora que eu virava de costas, ela falava assim para os meus filhos, não acredita nela não, isso não existe. Ela está inventando. A única coisa que existe é Deus, e isso é só uma flor, né? Ganhou as contas, né? Então, hoje meu filho vai brigar com você e vai dizer que aquele banho que tem uma flor ali, ele é um banho mágico. Ele não entende que é uma água e uma flor. Para ele é um banho mágico, e aquele banho mágico vai realmente o vestir com uma capa encantada. Ele tem muita certeza disso. Ele tem muita apropriação disso, então ele encanta tudo que ele vê. Mãe, o poder não está no meu boneco.
O meu poder está na força que eu dou para ele. Eu dou força ao meu boneco. Eu faço o meu boneco se mexer. Será que ele acredita no boneco ou será que ele acredita nele? Que educação damos aos nossos filhos? Né? Nós, mães mais maduras agora, né? Mais audaciosas nessa nossa criação, a gente percebe que a gente vinha realmente construindo seres, mas não seres encantados. E para a gente mudar esse mundo e a gente viver novamente em harmonia com a natureza, o caminho mais fácil, gente, é dos encantados. E a forma de a gente atrair essa energia é simplesmente dando atenção a eles. É simplesmente você acendendo uma fogueira, você entendendo a simbiose entre a fogueira e essa lua cheia maravilhosa que está lá fora. É criar essa expansão áurica, co-criando junto com essa natureza, fazendo parte dessa festa, fazendo parte, integrando nessa contemplação, escutando o barulhinho do grilo, da cigarra. Hoje é só um barulhinho, amanhã pode ser um aviso. Né? Então, essa comunicação, eles estão aqui. Mas será que a gente já está interessado em voltar a ouvir esses sons? Será que a gente está realmente querendo atuar nessa natureza de forma positiva? Às vezes é isso que a gente se questiona. Até que ponto a gente entendeu que o nosso lar está se encaminhando para a destruição total? Né? Até que ponto a gente fala, mas até que ponto a gente está mudando em alguma coisa a nossa própria caminhada, né? A nossa própria atuação. Então, uma das formas que você pode estar atuando sozinho é isso, é você cultuando as suas próprias plantas. A pandemia trouxe muito isso. Um dos cursos que eu mais dei na pandemia foi como fazer um jardim, né, na sua casa. E aí nós curamos depressão, nós curamos ansiedade, nós ressignificamos vidas nessa pandemia com um simples jardim e uma varanda. Mas não é um simples jardim. É uma terra que está sendo nutrida, uma plantinha que está sendo plantada, que está sendo cultuada, onde você vai sentar 5 minutinhos, onde nós usamos esse jardim, usamos essa técnica de trazer a natureza para dentro de casa por uma força maior. Né? A pandemia é um aviso, a pandemia é um sinal de que a gente precisa aprender a se comunicar melhor com a nossa realidade, em paralelo com a natureza e com o que vem acontecendo e como estamos integrados ao mundo como um todo, porque hoje todos somos um. A gente repete isso o tempo inteiro, fica falando, mas quem aqui, por exemplo, antes de dormir, faz uma oração para quem está lá naquela guerra agora? Né? Quem se lembra disso? Né? Então, são coisas que a gente acaba esquecendo porque não estão aqui na nossa vida, mas estão na nossa realidade. E isso tudo espanta fadas. Isso tudo expele cada vez mais, e esses lugares vão morrendo por dentro. Não é a humanidade que morre ali, naquela bomba. O que morre ali é um pedaço da nossa casa, explodido em cada bomba daquela. Isso espanta todos os encantados. Isso desperta essa ira da própria terra que ela é desgovernada, né? Que são os encantados da raiva, que são os encantados do trovão, que são os encantados da chuva, que hoje se materializam em grandes pedras e mostram claramente que podem destruir uma cidade inteira em um dia. Né? Então, o fogo, que com um pouquinho de vento, que se ele der a mãozinha ali para uma sílfide, ele faz um estrago bem grande, não há nada que possa deter uma única fagulha. Como não há nada que possa deter um único sopro bem dado de um vento, que pegue o ângulo correto e a temperatura certa. Então, a gente ainda tem muito a galgar, e essa troca com esses encantados, ela é muito, muito significativa. Quem já sonhou com a onda? Quem já sonhou com uma onda engolindo tudo aqui? Né? Quem já sonhou com essa onda sabe. Né? Quem já sonhou que está caindo e nunca mais para de cair? Né? Quem já sonhou que vai se mexer e não consegue sair do chão? Tá? Tudo isso são os encantados nos avisando. Né? Você que se afoga nessa onda, entende que não pode ter medo da natureza, tem que aprender a nadar. Né? Você que está caindo, tem que entender que tem que aprender a voar. Você que está enterrado no chão, tem que aprender que tem que criar raiz. Né? Então, o que está acontecendo? São os nossos encantados falando com a gente. A nossa alma tem essa inteligência, mas eu sempre brinco
nos meus encontros do Sagrado Feminino, que esse encanto que a gente dá à nossa alma é que faz a gente essa bruxa, né? A gente pensa que é só ser empoderada que faz uma mulher uma bruxa, não. O que faz uma mulher uma bruxa é ela encantar junto com os encantados, é ela conseguir maestrar esses encantados e ela possa agir de forma pontual nos seus lugares, como os grandes magos fazem mesmo, através das geometrias, através da reeducação, para que a gente possa pensar não só alinhado com a Mãe Terra, mas como também com os astros e os acontecimentos astrológicos que têm grande influência na nossa natureza. Por isso que a astrologia nunca morre. Ah, mas a astrologia olha para o nosso comportamento. Não, a astrologia olha para o comportamento do planeta. Nós somente colocamos ela numa visão do que ela age sobre nós e sobre toda a natureza. Né? Tudo isso é um baile de tempo que hoje a gente só consegue ainda olhar para o relógio com números, mas a natureza e o tempo vão muito além disso. Né? Hoje vocês viram aqui um céu de estrelas no meio da tarde, né, de uma chuva de pedra que caiu no terreiro, e foi muito engraçado, porque eu botei essa foto lá e poucas pessoas perceberam o tamanho da tragédia. A maioria das pessoas só conseguiu ver a beleza. Né? Isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, olha só que loucura, né? As pessoas estão olhando esse espetáculo de luz, com o terreiro todo furado, mas não conseguem perceber que nós estaremos debaixo d'água com essa realidade, né? Então, até que ponto nós estamos dispostos a sair do nosso conforto para contemplar essa beleza que vai ser essa lua cheia com esse telhado todo furado nessa noite, né? A gente podia ter chegado aqui e não ter tido gelo. Alguém se preocupou que o terreiro estaria inteiro molhado hoje? Alguém perguntou se a gente precisava de ajuda para secar? Choveu o dia inteiro, o terreiro está todo furado, todo mundo sabe. Mas uma pessoa sozinha veio aqui e secou tudo para vocês estarem aqui em conforto hoje. Né? Então é sobre isso. Que linguagem nós estamos tendo com a natureza, com a nossa realidade, o que estamos olhando e o que não estamos olhando. Né? Ah, mãe Alice, a gente ajuda com dinheiro. Será mesmo que é o dinheiro que a gente precisa? Né? Será mesmo que é isso? Então, eu acho que essa linguagem toda ela é muito significativa, porque esse encanto na nossa alma, nós só vamos buscar se a gente realmente acreditar. E quem não acredita em fadas, eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida de vocês nunca vai ter a graça que vocês esperam que ela vai ter. Nós não buscamos felicidade, nós buscamos encanto, nós buscamos magia, nós buscamos nos surpreender, nós buscamos galgar, nós buscamos muito mais do que vocês acham que vocês buscam. Ou alguém aqui que chegou no seu objetivo e estava satisfeito? Alguém aqui chegou lá e terminou? Não existe isso. O que nós buscamos é transformação constante, é realização, é fazer acontecer. Essa é a magia da vida. Vocês nunca vão chegar lá. Tá? Essa caminhada, ela é um passeio, ela não é uma busca. E essa busca que a gente às vezes coloca lá, esse foco, nos faz nos cegar para o grande ouro desse caminho, que era o que nós íamos colher até chegar lá. Porque quando a gente chega lá é a casa da vovó. E o que você carrega na sua cesta? Quando você vai lá e você vai chegar na sua anciã, lá na frente. Que história você vai contar para os seus netos? Tem encantados nas suas histórias? Né? Então, gente, aí a gente vai voltar para os livros. Né? A gente vai voltar para os livros e nós vamos assustar os nossos filhos com os encantados, né? Que eles temem a essas colocações todas, porque será que não somos nós que tememos a essas energias? Então, esse encanto e essa magia é aonde eu quero chegar para que a gente possa trazer essa Umbanda para dentro das nossas crianças, mas não para dentro da nossa realidade, não para dentro das nossas assombrações, não para dentro dos nossos karmas que já estão com várias coisas que a gente já fez e pagamos pelas nossas consequências. E os seus filhos são a sua extensão. Se você não tem dinheiro, o seu filho não come. Se você tem um obsessor, o seu filho é obsediado. O seu filho não tem condição de ter um obsessor por ele mesmo. Ele tem direito a ter suas fadas. E se você não deixar ele acreditar em fadas, ele não tem como se proteger de você. E infelizmente nós pais e mães somos todos vulneráveis. Então, gente, a grande dica aqui, e hoje eu comecei essa conversa no reino das fadas,
é que é isso, a primeira coisa é a gente resgatar essa criança interior para que a gente possa tornar o nosso caminho mais leve. Senão, quanto mais vocês aprofundarem na espiritualidade, mais pesado vai ficar esse caminho, porque a espiritualidade hoje, ela vira muito para o lado da cura. Poucas pessoas procuram dessa espiritualidade para ascensionar, para mudar e para fazer o mundo melhor. Eu nunca, até hoje, escutei alguém entrar no meu terreiro e dizer, eu entrei aqui para fazer o mundo melhor. Eu até já escutei para ser melhor. Para fazer o mundo melhor, eu nunca escutei. Né? Eu estou aqui para fazer o mundo melhor. Se eu quiser ser melhor, eu procuro terapia. Né? Então, gente, essas coisas que eu queria trazer para vocês, isso é pura alegria. Existe uma coisa que é fazer uma coisa por obrigação e porque tem que fazer, e existe uma coisa que é você encantar essa realidade e tornar dessa obrigação a maior festa da sua vida. E é assim que a gente vive. É a mesma realidade e você pode olhar ela com encanto ou não. Você pode dizer para o seu filho lá na guerra que tem bombas estourando lá fora e que ele precisa se esconder, e você pode dizer para ele que lá fora tem uma grande festa no céu, né? E que os anjos estão brincando de soltar bombinha. Por que não? Qual vai ser a diferença? Mas e se ele morrer? Se ele morrer, ele morreu feliz. Por que não? Porque você não consegue acreditar. Porque você não consegue transformar uma realidade. A realidade, ela já é por ela mesma. Tá? E a gente consegue transformar tudo, sim, para negativo. Piorar, a gente consegue. Mal dizer tudo, a gente consegue. A gente sempre pensa no pior. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se... Mas agora eu nunca escuto essa parte pro bem. Mas e se der certo? Mas e se for verdade? Mas e se eu me dedicar um pouquinho mais? Por que esse si nunca é pro lado bom? Né? Esse é o encanto. Esse e se ser bom. E você tem uma total certeza que você tem razão. Olha, não se preocupa se vão te chamar de prepotente, arrogante, seja o que for. É só vocês olharem o Peter Pan, tá? Ninguém gosta dele de verdade. Ele é insuportável, tá? Mas as fadas gostam, tá? Por quê? Porque, infelizmente, é isso. Ele vive num mundo fechado dos sonhos dele. Porque ele não pode existir junto com a gente. Nós não permitimos. E era essa conversa que eu tinha com a Fernanda, né? A terra do nunca é a terra do nunca porque nós aprisionamos ela. Né? E o Peter Pan fica o tempo inteiro tentando nos lembrar. Né? A gente existe, a gente existe. E essa criança interna, ela nunca vai morrer. Né? Pena que eu tô sozinho nessa. É o que ele diz. Né? Mas ele não tá, né? Nós estamos aqui. Né? E esse navio pirata voa, e voa alto, porque o que a gente acredita, a gente dá forma, a gente dá asas, desde que o nosso propósito esteja ancorado com o pé no chão. E é isso que nos permite sonhar. Não é viver do seu sonho, é sonhar e viver com o seu pé no chão, com a possibilidade de voar assim que você estiver pronto. E aí, sim, essa energia, essa motivação de você alcançar talvez o impossível para todos os outros. Nada é impossível, tudo é uma questão de ponto de vista. E essa visão rosa, a forma mais fácil de ativar é: acredite em fadas. Nunca mais na tua vida diga que fadas não existem. E se você fizer isso, você depois vai lá escondido e repete várias vezes que sim, existem fadas. Porque senão, elas também não vão acreditar em você. Não tem problema, elas vêm tudo pra cima de mim depois. Tá? Então, gente, façam isso. Façam isso para que a gente possa adentrar nesse reino mais mágico e verdadeiro e tornar a nossa vida aqui mais coerente com o que a Terra tem realmente para nos oferecer. E talvez seja muito mais daquilo que a gente está limitado a acreditar que é possível. Beleza, gente? É o que temos para hoje. Boa noite.